Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham dormido bem, estejam animados. Ontem nós conversamos então sobre esses dois estilos de vida. O primeiro estilo de vida dos convencidos de que precisam de um Salvador e dos convertidos, aqueles que se renderam a Cristo. E pensando nessa questão de valores do reino, eu quero compartilhar duas histórias bíblicas que vão nos ajudar a entender como é possível alguém ser convencido, mas não ser convertido, e qual é o caminho para a pessoa se tornar uma convertida. Por exemplo, Pedro. Pedro teve uma revelação brilhante quando eles estavam em Cesareia de Filipe, e quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo. Logo em seguida, Jesus disse assim, olha, em breve eu vou morrer. Aí Pedro disse assim, não, de jeito nenhum. Ao mesmo tempo que Pedro ouviu a voz de Deus, ele ouviu a voz do diabo depois, logo em seguida. Porque essa é a grande questão da nossa história. Muitas vezes, no momento de crise, a gente fala assim, não, Deus está comigo, Deus vai me abençoar, Deus vai me curar. Mas logo em seguida, a gente fica assim, será que vai mesmo? Faz parte da nossa natureza humana, essa dúvida. Mas tudo começou, obviamente, não aqui em 2024, em Goiânia, São Paulo, Sorocaba. Tudo começou no início. E eu quero compartilhar você a ler comigo Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos tentar fazer isso em um pouquinho menos de 27 minutos. Gênesis 3, Gênesis 4, você vai abrir a sua Bíblia, nós não vamos ler todos os versículos, apenas para a gente compreender a origem de tudo isso. Por que a gente tem essas questões que precisam ser resolvidas? Como o pastor César falou, há casos de violência doméstica, há casos de violência contra a criança, e infelizmente isso faz parte desse nosso mundo caído. Nós vamos ver a base. Gênesis capítulo 3 fala então do momento em que a mulher é tentada pela serpente e ela olha para o fruto de uma maneira diferente. Tinha o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Culto de quarta-feira, Ourinhos, primeiro IP de Ourinhos, a gente estava estudando o livro de Gênesis e quando chegou nesse texto, li esse texto e uma criança de 7 anos levantou a mão e falou assim, puxa vida, que interessante, uma criança de 7 anos está no estudo bíblico e vai querer participar do estudo bíblico com alguma consideração teológica. Daí a criança de 7 anos, o menino falou assim, pastor, sabe o que a serpente falou para Eva quando ela viu o fruto do conhecimento do bem e do mal? Eu fiquei assim, em dúvida, e agora? Digo que não, digo que sim? O que vai sair? Falei, não. O que a serpente falou? Ele falou assim, a serpente falou para Eva, pode comer, bobinha, não vai engordar. Por isso que ela foi, com tudo. Coisas de criança. Mas então Eva, seduzida pela serpente, come. Logo em seguida, o fruto é compartilhado com seu marido. E aí Deus se aproxima deles. E acontece um movimento interessante. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos acompanhar a leitura. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? E a mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Percebam essa dinâmica terrível que funciona até hoje nos nossos dias. Toda crise das nossas cidades, toda crise do nosso país, toda crise humana em todo o mundo, começa no ambiente familiar e não adianta. Eu sou pastor desde 1999, então tenho aí alguns atendimentos pastorais, aconselhamentos familiares, nessa minha caminhada pela graça de Deus. E se tem uma coisa que a duras penas, não apenas no aconselhamento dos outros, mas na minha história de vida com a minha esposa, que eu pude aprender não existe crise conjugal.
Eu acho que eu errei aqui, peraí. Não existe crise conjugal. Não existe crise conjugal. Porque o problema de um casal nunca é o casamento. O problema são as bagagens que eu trago da minha história. Toda crise num casal tem a ver, na verdade, com a minha crise pessoal. Porque quando eu casei com a minha esposa, essa bela mulher, de olhos azuis e o coração grande, eu trouxe, junto nesse casamento, algumas expectativas. Eu esperava dela que ela fizesse algumas coisas, que ela falasse algumas coisas, que ela não fizesse outras coisas, mas eu não aprendi que eu tinha que ter falado isso para ela no início, no noivado, no namoro. E da mesma forma, quando ela casou comigo, ela tinha expectativas, ela tinha perspectivas. Ela esperava que eu fosse de um jeito, mas ela também não tinha sido ensinada a compartilhar isso comigo. E aí acontece a tal da decepção. O que é a decepção? Quando eu esperava que você fizesse algo que você não fez, ou quando eu não esperava que você fizesse algo que você fez. Porque nós não aprendemos a estabelecer linhas de comunicação. E isso aconteceu desde o Éden. Percebam. A mulher é seduzida pela serpente. O texto bíblico diz que logo que ela comeu do fruto, em seguida ela compartilhou o fruto com o marido. Ou seja, o marido estava ali do lado da esposa, ouvindo as baboseiras, as fake news da serpente, e caiu nas fake news da serpente. Ambos caíram. E aí percebam essa dinâmica. Deus se aproxima, o homem e a mulher escutam os passos de Deus, e eles se escondem de Deus. Então Deus pergunta, o que é que aconteceu? E para quem ele se dirige, primeiramente? Ele se dirige, versículo 11, pergunta ao homem, pergunta aos dois, o que aconteceu? Por que vocês se esconderam? Quem disse para você que você estava nu? Quando o homem responde. Então o homem disse, a mulher que tu me deste, me deu da árvore e eu comi. Perceba essa dinâmica terrível. Nas nossas crises, nós não somos ensinados a assumir a responsabilidade. Eu e o César, nós temos uma irmã caçula. Ela é mais esperta que a gente, ela é mais produtiva do que a gente. Ela tem algumas qualidades incríveis que eu não tenho, e ela é mais parecida com meu irmão do que comigo. Eles dois têm algumas coisas que combinam de maneira muito perfeita e que eu admiro nos dois. Ela era mais nova, então muitas vezes eu brincava com ela quando a gente era criança. E quando ela fazia alguma coisa errada na brincadeira, porque eu, sim, inocentemente eu ficava espezinhando ela, sabe? Sem maldade nenhuma, irmão não faz isso. E aí ela falava assim, viu o que você fez eu fazer? Viu o que você fez eu fazer? Porque eu tirava a paciência dela. E ela, na loucura de ficar insana, errava. Mas essa é uma dinâmica que acontece ainda hoje. A mulher fala atravessado com o marido já fica mais amoado. É quase como se ele quisesse dizer, viu o que você fez eu sentir? Viu o que você fez eu fazer? Nós sempre culpamos o outro pelos sentimentos que estão dentro da gente. Mas é impossível eu conseguir chegar no coração do Jefferson, abrir o coração do Jefferson e colocar lá um sentimento ruim. Eu não tenho esse poder. Ninguém tem esse poder. Os sentimentos ruins que brotam do nosso coração não tem a ver com aquele evento, tem a ver com essas nossas histórias do passado, com essas bagagens que a gente traz e carrega durante toda a vida. Pior ainda, Adão não apenas culpa a Eva, como ele culpa a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Eu sou bom demais. Mas se não fosse o Senhor, e se não fosse ela, eu estaria perfeitamente bom. Eu sei que isso não acontece aqui, César. Mas lá em São Paulo, tem muitos casais que quando estão brigados, o marido vai dormir na sala, a mulher fica na cama. Eu sei que isso não acontece aqui, mas lá em São Paulo acontece muito. Em Sorocaba, então, né, Bruna? É o que mais acontece. Porque nós temos essa movimentação que Paulo falou ontem das obras da carne, nós somos naturalmente propensos a facções, a divisões, a dissensões, nós contra eles. E casamento não adianta, não dá para a gente trabalhar dessa forma. Casamento é essa construção da gente criar sinergia, criar complementaridade, um ajudar o outro. Quando Deus se dirige à mulher, o que aconteceu? A mulher culpa quem? O diabo, a serpente. E assim, o diabo me tentou.
O diabo fez eu cair. Gente, a oração do Pai Nosso é uma oração muito poderosa. E quando Jesus ensina dois momentos preciosos na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação não é o que está fora. Tentação é o que está dentro. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos disso que vem de fora e atinge o que está dentro e faz a gente reagir ao que está fora de maneira horrível. O problema todo não são os outros. O problema todo não é o diabo. Eu sou o problema. E nós temos que ter muita atenção a isso, para a gente não cair no erro de culpar o outro e deixar de lado a nossa responsabilidade. Nós não podemos. Porque o texto continua lá no capítulo 4 de Gênesis. Nós vamos ler o que acontece quando há um casal que não está em harmonia, quando o casal está desarmonioso, e o que acontece nessa relação familiar. Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. E então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Uma das coisas mais tristes na história humana é a rotina. Rotina é bom, é saudável, mas o problema é quando a gente se torna refém da rotina. Hoje, por exemplo, aconteceu isso comigo. A rotina dominou meu coração de tal maneira que eu fiquei muito chateado hoje, fiquei bravo. Porque eu tenho uma rotina de todos os dias da semana, acordar no mesmo horário e fazer os exercícios físicos. Aí a gente está num hotel, que em frente ao hotel tem uma academia, que é 24 horas. Então eu já fiquei todo faceiro, fiquei feliz, que legal. Todos os dias de manhã eu vou conseguir ir lá. Aí minha esposa, a gente acorda cedo, nos arrumamos, fomos lá para a academia 24 horas. E o que aconteceu com a academia 24 horas? Fechada. E daí eu fui conversar com o segurança. Eu falei assim: mas meu filho, não é 24 horas aqui? Ele falou: é, mas hoje abre às 8. Só que em vez de eu ficar feliz com isso, né? Poxa, que bom, né? O pessoal está descansando. E eu não percebi. Chegando aqui na igreja, eu falei para minha esposa: amor, eu estou com o coração ruim. Porque eu saí da rotina, daquilo que eu gostaria de ter. Na verdade, é um pecado mais sutil ainda. É a minha mania de querer ter controle sobre as coisas. E é um pecado que eu vou lutar o resto da minha vida, eu tenho consciência disso. E é um pecado feio, que não me agrada, mas é uma luta para mim. Mas nesse processo de rotina, às vezes a gente acaba lendo a Bíblia de maneira tão rotineira que a gente esquece de prestar atenção aos detalhes. E o segredo está nos detalhes. Quando a gente lê a história de Abel e Caim, a gente automaticamente vai pensar: Abel era ruim, Abel era bom, blá, blá, blá. Não. Vamos ver o que o texto está apontando, porque o texto tem detalhes importantes para a gente. Depois de uma situação terrível como essa, Adão e Eva estavam no jardim, desfrutavam da presença de Deus, era tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí aconteceu esse desastre. O pecado invade a vida humana e provoca essas desconexões. O ser humano se esconde de Deus, então, a partir desse momento, todos nós nascemos desconectados de Deus. O nosso sinal de Wi-Fi não consegue acessar o sinal de Deus. O homem se desconecta de si mesmo e do seu próximo. Adão se desconecta de si, o problema não fui eu, o problema foi a minha esposa, o problema foi o Senhor. Nós desconectamos um do outro, então o outro sempre é o culpado pela minha infelicidade e nós nos desconectamos da criação. Eles começam então a criar um processo de degradação para esconder-se de Deus. Pegam folhas de figueiras para esconder-se. Tudo isso o pecado provoca. Nós não conseguimos mais nos conectar a Deus, a nós mesmos, ao outro e à criação. E depois desse momento de crise, quem já passou algum momento de crise,
sabe como é bom uma boa notícia. E eles têm uma boa notícia incrível. Pela primeira vez, eles vão experimentar algo novo. Eles serão pais. Adão teve relações com Eva. A pastora Bruna falou com tanto carinho e ela não para de falar dos gêmeos. Porque é um momento novo na história dela. E a gente percebe o quanto isso é precioso. A minha esposa, sempre que tem oportunidade de falar, ela vai falar do nosso filho, do nosso bebezinho de 20 anos. Porque faz parte, porque ele está ali. É coisa boa para a gente. Adão teve relações com Eva e ela ficou grávida. Depois de um momento muito triste, algo muito bom. E olha a maneira que ela recebe essa notícia. Versículo 1. Final do versículo 1. Então ela disse: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus está fazendo parte da minha história. Algo novo está acontecendo. Será um menino, alguém que vai ajudar a gente. Versículo 2. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Eita, pipoco. Caim é celebrado. É o presente de Deus. E Abel, ele está associado a Caim. Irmão de Caim. Aliás, o significado de Abel é bem interessante. Vazio. Sem significado. Quem que era o filho preferido aqui? Caim. Caim era o filho preferido, porque Abel era irmão de Caim. Caim era o filho preferido. Mais ainda do que isso, versículo 3. Aconteceu que... versículo 2. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Por que isso é importante? Poxa, vocês moram numa grande cidade, mas que é extremamente produtora de riquezas naturais. E naquela época não tinham grandes cidades. Tudo era na base da agricultura, tudo era na base da relação com a terra. Abel cuidava de ovelhas. E quem cuida de ovelha fica parado num lugar, né, naquela época. Não. Precisa encontrar pasto. Num lugar desértico, precisa encontrar pasto. Então Abel provavelmente era aquele que saía segunda-feira de manhã, pegava o seu carro para tentar encontrar algum lugar para poder fazer uma boa venda. Ficava fora de casa a semana inteira, voltava no final de semana para poder voltar para casa. Caim não. Caim era o agricultor. Ele ficava perto dos seus pais, ele ficava na terra que era deles, ele estava ali cuidando daquilo que era a herança dele. Enquanto Abel ficava distante, Caim ficava próximo. E aí acontece um momento importante. Os dois vão se aproximar de Deus com as suas ofertas. E o problema não estava no tipo de oferta, porque cada um ofertou daquilo que fazia. Abel, dos frutos do seu trabalho, das ovelhas. Caim, do fruto dos seus trabalhos, do que a terra produzia. Mas percebam que o texto bíblico aponta algo muito importante. Versículo 4. Ambos trouxeram fruto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Perceba essa ordem. Deus se agradou de Abel e depois da oferta dele. Mas Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Porque o problema não é o que foi ofertado, mas é como. Abel, provavelmente nesse modelo de vida onde ele era sempre atrelado à imagem do seu irmão, eu sou o irmão de Abel, eu sou o irmão mais novo do meu irmão bem-sucedido, eu sou o irmão que veio depois da alegria dos meus pais. Abel, cujo significado significa vazio, o significado do nome significa vazio. Abel que estava andando à procura de um significado na sua vida, levando ovelhas para todos os lugares para se sentir produtivo. Abel provavelmente se achegou diante de Deus nessa sua simplicidade e falou: Deus, eu sei que eu preciso do Senhor na minha vida. Isso daqui é uma prova de que eu preciso do Senhor na minha vida. E Caim, a impressão que o texto nos aponta é esta: Caim é celebrado desde que nasceu. Caim é aquele que tem um nome com belo significado, presente de Deus. Caim é celebrado como o filho mais velho. Caim está a todo momento com seus pais. Caim está sendo motivado, celebrado a todo momento. Então Caim chega para Deus com uma postura diferente. Deus, você precisa da minha adoração. Tome aqui a minha oferta então. Já que todo mundo me celebra, até o Senhor vai me celebrar. Porque todo mundo ama estar perto de mim.
O problema foi a maneira como os corações chegaram até Deus. E aí Deus dá uma orientação muito importante. Quando Caim fica ofendido, fica irritado porque o Senhor não lhe aceitou. E aí Deus diz: o pecado está à sua porta. Deus ensina a Caim aquilo que havia ensinado o pai dele, Adão. Não jogue a culpa nos outros, assuma a responsabilidade dos seus feitos. E por que isso é importante? A gente falando sobre valores do reino. Porque a gente vive num mundo onde nós não temos casamentos 100% bons. Nós temos casamentos onde muitas vezes o marido está concorrendo com a esposa. Se os dois trabalham, se os dois trazem renda para casa, ai da mulher se ela ganhar mais dinheiro que o marido. Porque o marido vai se sentir como se estivesse sendo menosprezado por ela. Ai dos dois, então, se um emprestar dinheiro para o outro, em vez de criar uma renda única da família. Conheci muitos casos assim, de casamentos que acabaram porque o marido emprestava dinheiro para a esposa emprestava dinheiro para o marido, e não se acertavam. Porque não eram um só, eram dois. Pensem comigo nesses últimos instantes. Em um mundo onde as pessoas em casa não aprendem a viver em comunidade, a evidência é que nós estamos em uma sociedade onde é cada um por si e Deus por cada um. É onde eu olho para o meu colega de trabalho e não vejo nele um colega de trabalho, eu vejo um concorrente. Porque se ele trabalhar melhor que eu, ele vai roubar o meu lugar. E é por isso que valores do reino não falam de obras da carne, falam dessa vida vivida no Espírito. A coisa mais linda que eu vi nesse final de semana foi esse café da manhã que vocês fizeram. Cada um trouxe um pouquinho de casa. A gente precisa recuperar essa beleza de viver em comunidade, de aprender que a gente não está competindo um contra o outro, que a gente está crescendo e caminhando juntos. E para encerrar, a solução no Éden para Adão e Eva, Deus proveu um cordeiro. A solução para Caim, nós não temos tempo de ver isso aqui agora, Deus não expulsa Caim da sua presença, Caim foge de Deus. A grande questão é, a sua vida diante de Deus está sendo uma fuga constante dele, porque você não se sente bom o suficiente? Ou você tem, como Caim, reconhecido que você não é bom mesmo, mas Deus é bom. E porque Ele é bom, você pode continuar vivendo na presença de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, Tua palavra foi lida e foi exposta. E nós cremos no poder sobrenatural da Tua palavra. Que a Tua palavra encontre abrigo em nossos corações e comece a germinar a boa semente que nos transforma de dentro para fora, e que o Teu nome seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém.